E na medida em que a gente observa essa consistência pessoal, nós deveríamos estar num momento ímpar de entusiasmo, de alegria, por perceber a consistência do nosso caminho e a oportunidade que, nesse momento em que a gente se percebe erguido, de fazer algo por aqueles que estão à minha volta. Porque se eu estou bem, se eu estou em paz e o meu caminho é consistente, agora o que me cabe se não caminhar ao lado dos outros para que algo possa acontecer, para que o outro possa se inspirar, né? E é disso que esse autor, que se chama Jacob Boehme, numa obra que se chama Seis Pontos Teosóficos, ele vai tratar a dinâmica do mal de uma forma muito interessante quando a gente transpõe para o pensamento da doença. Ele diz que o mal, na presença de Deus, ele se mostra como luz e doçura. Então, olha que coisa. Na presença do bem, o mal se transforma em um outro ser. Um ser que, até no estado que a gente se encontra, a gente gostaria que estivesse conosco para trabalhar numa relação de parceria. Mas que se apresenta num plano tão distante do divino, que é o plano material, que é o plano que a gente se encontra, que é o plano da separatividade, como experiências de atrito, de sofrimento, de afastamento, de isolamento, de adoecimento. Esse é um trabalho do mal. Esse é um puxão de orelha do mal, que vai nos ajudar a perceber quão distante nós estamos do divino. Quão próximos estamos dos bezerros de ouro. Quanto mais próximo eu estou de um bezerro de ouro, entre aspas, mais vulnerável é o meu status a passar por uma experiência de adoecimento nessa época, de inconformidade nessa época, de ressentimento, de lamento, de reclamar nessa época. Eu não consigo oportunizar essa natureza diabólica, que na presença de Deus é luz e doçura, eu não consigo oportunizá-la como uma lanterna que ilumine meu caminho, uma lanterna que me convida ao novo, uma luz que torna clara a escuridão. Se eu não tenho essa habilidade de comunhão com o Pai, se eu não tenho essa habilidade de comunhão com o princípio divino, esse mesmo princípio diabólico, que na presença do divino se manifesta como luz e doçura, na proximidade do plano terreno, da mineralidade em que a gente se encontra, ele se apresenta de outra forma. Ele se apresenta como restrição e como amargor e escuridão. Porque se essa luz e essa doçura não fazem parte de mim, se essa existência, se essa essência divina, eu não estou em comunhão com ela, esse mal não se apresenta também de uma forma produtiva. Na medida em que esse mal, que essa oportunidade que a gente está cercado, não se mostra como uma forma produtiva, eu me desespero. Eu entro em desesperança. Eu questiono o meu estado, eu questiono o que eu fiz, eu questiono a minha vida, eu me sinto só. E toda essa sensação de falta é uma oportunidade única para que eu veja a consistência dos meus estudos, do meu currículo, da biografia que eu cultivei, dos valores que eu acreditei e que me trouxeram até esse presente. Que presente é esse? O nosso presente é sempre o momento do florescimento da rosa. O momento presente é sempre um momento de colheita de um plantio que foi realizado há muito tempo. Então, se o momento presente não está acontecendo dentro de uma dinâmica de plantio, que eu me sinto satisfeito, que eu me sinto maravilhado, que eu não me sinto privado, e sim, eu me sinto oportunizado, se não for assim, tem alguma coisa dentro do meu ser que não está alinhado com o princípio divino.
É esse afastamento do divino, é essa indisponibilidade à comunhão, que tudo bem, no primeiro momento é com Deus, que é fácil. Mas no segundo momento diz respeito ao relacionar-se com o outro. Essa indisponibilidade é esse ensimesmamento, é esse eu, contra a possibilidade do nosso, que nesse momento está proporcionando que muitas pessoas estejam vivenciando um estado de pânico. Um pânico infundado, ninguém sabe por quê, nem como, nem de onde a pessoa está nesse estado, geralmente por não compreender, geralmente por não ter onde se apoiar, geralmente porque se apoiou tanto fora que no momento de recolhimento, que esse apoio interior deveria ser encontrado, buscado e referenciado, a pessoa não encontra. Então ela desaba para dentro. Então parece que ela vai deixar de existir. A pessoa se formou em função do ter, e na medida em que ela é remetida violentamente para experienciar o seu próprio ser, ela se encontra com uma impossibilidade. Essa impossibilidade é olhar para si mesmo, sem falsa modéstia, sem pena, e falar, puxa, esse é o estado que eu me encontro. Então, esse momento onde a gente eventualmente possa ter se percebido de modo inconsistente, é um momento de retomada de caminhada, né? E de buscar, dentro dessa situação caótica, o que de fato pode ser aproveitado para que a vida dê um upgrade. Porque o que está acontecendo nesse momento é a possibilidade de um upgrade. Tem um pensador norte-americano que opera derivativos, bolsa de valores, depois ele virou até professor dessas coisas. Ele chama Nicholas Nassim Taleb. Ele escreveu um livro que se chama Antifrágil. Veja, antifrágil. A pessoa antifrágil, segundo Taleb, é a pessoa mais capacitada para se beneficiar nos momentos de caos. Essa antifragilidade não é uma dureza e uma robustez. Pelo contrário. Porque o Taleb vai mostrar que a fragilidade está justamente nos sistemas que aparentemente são os mais fortes estabelecidos socialmente. Que no momento de caos são aqueles que são abalados. Observe como os governos estão, os ministérios de saúde, as organizações mundiais. Olha o abalo que essas estruturas, que são fragilíssimas, e sobre as quais muita gente coloca a sua fé, o seu entendimento, a sua referência, estão passando. Quando as pessoas colocam seu entendimento, sua fé sobre instituições que são naturalmente frágeis, a despeito dos milhões, bilhões e as verbas que o mundo material oferece a eles, numa situação caótica, a pessoa vai desabar junto com as instituições, estimulada pelos meios que sustentam as instituições. Que meios são esses? Os meios midiáticos, que vão falar, repetir, mostrar, lamentar e sempre buscar uma alternativa que economicamente também seja interessante para oferecer para a gente logo a seguir. Então, qual que é o primeiro movimento que a gente pode fazer do ponto de vista da consciência? É retomar essa honestidade pessoal, observar se eu estou sendo coerente com o meu propósito e observar se esse momento caótico do qual a gente está agora minimamente tomando o pé e vendo do que se trata, como a gente se relacionou com isso? Eu me sinto mais forte? Eu percebo isso como oportunidade? Eu consigo perceber a presença do divino dentro disso? Ou eu não quero ter uma relação com isso? Eu acho que esse próprio processo é o diabo e eu quero me afastar dele. Veja, se Jacob Boehme fala que no mundo transcendente o divino acolhe o mal na forma de luz e doçura, quem somos nós para negar qualquer natureza de experiência? Nessa negação, nessa tentativa de fugir e nesse medo de que algo me pegue, é que está a minha própria fragilidade.
a minha própria falta de fé, a minha própria falta de disponibilidade para que uma relação aconteça. E a indisponibilidade para a relação acontecer que fundamenta o medo e o pânico. Porque a pessoa indisponível, ela quer uma zona de conforto onde ela conhece a sua forma de pensar. Para se relacionar com outro, a pessoa precisa abrir mão dos seus pressupostos. Para se relacionar com um momento de caos, a pessoa precisa abrir mão dos seus pressupostos. Então, as pessoas que estão sujeitas ao processo de pânico são as pessoas que têm maior inabilidade pessoal em estabelecer um relacionamento pessoal com outras pessoas, mas com outras situações também. E aí que nós somos abençoados com dizeres, histórias da sabedoria antiga, para que a gente possa repensar o estado que a gente se encontra, para eventualmente ter oportunidade de fazer uma outra escolha. Quem de vocês conhece o Mullah Nasruddin? Vocês conhecem o Mullah Nasruddin? Esse Mullah é um danado, viu? Quando você menos espera, ele te dá uma pegada forte. E tem várias historinhas curtas que contam a respeito dele, que podem ser continuamente atualizadas, né, nos encontros do nosso cotidiano, que é o que eu vou fazer aqui. Porque tem uma história do Mullah que ele se encontra com um ser que é a própria peste. Vocês conhecem a história do Mullah que encontrou com a peste? Vou contar para vocês essa história do Mullah. A peste estava indo a caminho de Bagdá. No caminho de Bagdá, ela encontrou Nasruddin. E o Nasruddin perguntou para a peste: Onde vais? E a peste respondeu: Vou a Bagdá matar 10.000 pessoas. Depois de um tempo, a peste voltou pelo mesmo caminho e, claro, encontrou com Nasruddin. E o Nasruddin, o Mullah Nasruddin, estava muito zangado. Muito zangado. Ele pegou a peste de frente e falou: oh, mas você é mentirosa mesmo. Você me falou que mataria 10.000 pessoas. Você matou 100.000 pessoas. A peste imediatamente respondeu: Não menti. Eu matei 10.000. O resto morreu de medo. Ou seja, o que o Mullah, numa história milenar, está nos ensinando, né? Num tempo em que a medicina não teria nenhuma possibilidade de olhar para o medo como um fator que pudesse matar as pessoas, né? Mas o medo, de algum modo, dentro dessa realidade de indisponibilidade à relação, é aquilo que vai matar a pessoa que se fecha para uma vivência. Porque o que é a vida, se não vivenciar experiências? Seja qual for, porque tem experiência que você pode escolher vivenciar, mas tem experiência que é tão gigante que ela te engloba. É como se fosse o espírito de uma época. Ele não te convida, ele acontece à sua volta e você vai passar por aquilo como você pode. A pessoa indisponível a esse convite do tempo, a esse espírito do tempo, é a pessoa amedrontada. E é também a pessoa que entra em pânico. E é também a pessoa que morre mais. Né? Com todo cuidado que essa associação e que essa indução de ideias possa nos conduzir. Não vamos ser extremamente teimosos e de ler isso com uma objetividade mineral. Mas vamos observar, inclusive naquilo que a mitologia moderna, que é a mitologia da ciência, nos oferece como material para reflexão. O que o medo faz dentro da fisiologia humana? Vocês têm ideia do que acontece no corpo de uma pessoa que sente medo?
Vocês fazem ideia do que acontece com o sistema hormonal da pessoa que se amedronta? Com o corticoide. O corticoide aumenta cronicamente, como se ele estivesse num estado de estresse sustentado. Adrenalina, o coração bate mais rápido. Puxa, a gente tem uma quantidade de batimentos cardíacos pela vida. Ou seja, na medida em que você é tomado pelo estresse, você tem, de algum modo, uma redução do seu próprio tempo de vida. E, finalmente, em última análise, essa própria postura de amedrontar-se, de não relacionar-se, culmina no mais indesejável de todos, principalmente durante um processo de pandemia, peste, que é o estado pessoal de imunodepressão. Junto com o medo que está no psiquismo de uma pessoa, todo o seu sistema fisiológico responde de forma ressonante a esse estado pessoal. Essa ressonância funcional ao medo determina que o DNA, a célula, passe por transformações de autodestruição. Olha que loucura. Quando você se amedronta, você está como que se autodestruindo. Da onde a gente está tirando isso? É da cabeça do Ricardo? Não, não. A gente está falando da mitologia moderna, da filosofia da ciência, está falando dos trabalhos científicos de laboratório. Por que de laboratório? Porque hoje se aprende assim. Hoje, o que está sendo valorizado é um sistema frágil. O que é um sistema frágil? É um sistema que aprende quando ele vai no laboratório, constata o fenômeno, corta o animal, mede o hormônio e dosa o anticorpo. Então você mostra para todo mundo e todo mundo acredita. Todo mundo acredita. E esse é o grande problema do sistema. Quando você convence um grupo grande de pessoas por um método que é muito convincente a entender que o mundo é assim, que é o que a ciência faz. Então, o que nós temos que fazer é se apropriar dessa forma de pensar e saber que tem alguma verdade aí, mas não permitir que toda a verdade seja essa. Porque o exercício da ciência de laboratório, o exercício moderno do pensar científico, é o exercício de mostrar como as coisas são no reino mineral. Porque tudo aquilo que eu reproduzo, meço, doso, são fenômenos que estão estabelecidos no reino mineral. O humor, o ânimo, o estado de espírito, ele não é mineral, mas ele atua sobre a mineralidade. Em outras palavras, os meus corpos suprassensíveis atuam sobre o meu corpo físico, meu corpo sensível, meu corpo desse plano. E eu posso, nesse plano, perceber como que os meus outros veículos estão se encontrando, principalmente se eu estou amedrontado. Então, quando eu vou no PubMed, o PubMed é um site em que o profissional médico, o profissional acadêmico das diversas áreas do cuidar, da enfermagem, da fono, todos os cuidadores precisam fazer alguma tese, algum estudo mais aprofundado, eles vão no PubMed para fazer um levantamento bibliográfico, para perceber se aquela hipótese que eles estão fazendo, para fazer o estudo, para elaborar um modelo para essa tese, já foi estudada por outras pessoas. Então, quando vocês vão ao PubMed e cruzam Panic Disorder, desordem do pânico, né, com imunidade, vão se surpreender com a quantidade de artigos científicos que mostram como o efeito desse estado de espírito reflete na expressão genômica da célula, reflete na produção de anticorpos
reflete no fluxo de anticorpos, reflete, portanto, no estado de saúde de uma pessoa. Num primeiro momento, é inusitado a pessoa pensar, puxa, como é possível? Só da pessoa ficar com medo, ela ter uma imunodepressão. Mas, ó, a ciência consegue mostrar até algo dessa natureza, né? E não precisa nem forçar a barra. É só você dosar célula, é só você dosar anticorpo em situações fictícias em que a pessoa é colocada numa situação de sobrecarga. E essa dosagem vai constatar que a pessoa está no estado de imunodepressão. Veja, não quer dizer que ela vá adoecer, porque existem 2 degraus antes do estado de doença. Quais são esses degraus e que geralmente não se fala sobre eles? É o estado de subsaúde. Muitas pessoas estão em estado de subsaúde. Aparentemente, ele está saudável, mas ela não está 100% bem. Tem alguma coisa estranha, ela não dorme bem, ela tem uma dorzinha, ela está um pouco mais de peso do que gostaria, ela não consegue dormir tranquilo porque tem alguma coisa que incomoda, né? E assim por diante. E, eventualmente tem algum órgão que já está em situação de sobrecarga. E depois do estado de subsaúde, tem um estado ainda mais próximo da doença, que é o estado de pré-doença. O estado de pré-doença já tem sintomas um pouco mais interessantes. A pessoa já começa a ir no médico, começa a procurar o terapeuta, ela já começa a estar incomodada, né? Mas ela mesma não está mudando nada. Ela quer que o terapeuta, o médico, o arte-terapeuta faça algo por ela. Ela mesma não tem esse movimento. Porque o próprio adoecimento diz respeito a uma impossibilidade da pessoa ter feito algo por ela que caberia a ela. Na medida em que ela não faz, ela adoece. Mas se depois vocês puderem dar uma olhada nos inúmeros artigos que associam desordem do pânico com sistema imune e imunodepressão, vale a pena. Porque às vezes a pessoa pode perceber que o humor dela a torna mais vulnerável a um processo gripal, a um processo viral, a um processo bacteriano. E talvez essa pessoa valorize tanto esse estado pelo qual ela é responsável, quanto os estados dos processos frágeis que ela acredita que vá protegê-la. Sejam as máscaras, sejam as vacinas, que têm sua importância? Sim, mas é um todo. Precisamos cuidar da mineralidade? Sim, mas como eu estou cuidando da vitalidade? Como é que eu estou cuidando desse estado que cabe a mim cultivar? Eu estou me permitindo ser vampirizado por pessoas à minha volta? Eu estou sentindo pena? Ou estou compreendendo que aquilo que acontece com outro é exatamente o que lhe cabe? Porque vocês sabem que a pena é um dos grandes atos de prepotência do ser humano. Porque geralmente, quando a pessoa sente pena, ela acredita que a pessoa que é objeto da pena, esteja no estado pior do que o dela, ou seja, é um estado de prepotência, né? A pessoa se acha melhor que o outro, aliás, até se alimenta muitas vezes disso, né? Ela vê que tem alguém pior que ela fica feliz, a pessoa se alegra, sem perceber. Mas quando a gente vê que tem alguém mais desgraçado que a gente se consola assim, bom, pelo menos eu não sou como aquele lá. E é curioso isso, porque isso também é uma imobilidade anímica que, se não deveria se manifestar como pena, poderia ao menos se manifestar como compaixão. Na medida em que eu vejo o sofrimento e aquilo chegou até a minha pessoa, puxa, o que será que eu posso fazer quanto a isso? Esse o que será que eu posso fazer é o interesse de estabelecer uma relação. Esse interesse de estabelecer uma relação e não sentir pena é o anticorpo para que eu não tenha o pânico. É o anticorpo para que eu não sinta medo. É o anticorpo que me coloca no estado de comunhão. Num primeiro momento, em comunhão com essa outra pessoa. Porque agora eu não olho ela de cima para baixo, sentindo pena. Mas eu olho ela de frente, olho no olho. Esse princípio da comunhão com a pessoa também favorece o meu princípio de comunhão com o divino. Se eu estou em comunhão com o divino, o diabólico se manifesta para mim
Jacob Boehme, como luz e doçura. Então, eu oportunizo essas forças que deveriam cindir no sentido de impulsionar para uma outra qualidade de ser. Né? Vocês estão me acompanhando ou eu estou indo para um lugar completamente inusitado? Tá acompanhando o raciocínio? Porque eu estou tentando construir uma ideia para que vocês possam fazer um laboratório na vida pessoal e, na medida em que houver algum sentido, praticar essa musculatura, porque é muito simples de ser praticado, né? Só exige uma autocrítica e uma presença da parte de cada um de nós para ver a nossa coerência, né? Mas se alguma coisa estiver estranha, vocês me digam. Como um exemplo desse sistema de imunodepressão, tem uma experiência que eu repito, olha, não só numa aula de pânico, mas em várias aulas eu trago essa experiência e esse estudo que foi realizado com um grupo de pessoas, estudantes que foram divididos para assistir filmes de duas naturezas. Um filme de guerra, com gente morrendo, gente sofrendo, filme atemorizante mesmo, daquele que até o sangue espirra na tela por dentro, né, da onde você está assistindo. E outro grupo convidado para assistir filme de pessoas fazendo trabalho de caridade. Cada grupo foi colocado para assistir os filmes duas vezes. Cada grupo só assistiu o filme daquela qualidade. Não assistiu os mesmos filmes. Um só assistiu de guerra, de gente sofrendo, amedrontador. O outro só assistiu o filme das boas ações, do cuidar, do acolher. Só que antes de assistir o filme, são colhidos anticorpos na saliva das pessoas, porque na saliva é uma primeira linha de anticorpos que todos nós temos, que se chama imunoglobulinas, né? E nas salivas, assim como em todas as secreções do corpo, a gente tem esse tipo de hemoglobulina que chama imunoglobulina A. E qual não é a surpresa desses pesquisadores quando eles conseguem demonstrar de forma estatisticamente significante que o grupo que assiste ao filme de sofrimento, de medo, de opressão, apresentava níveis significativamente menores dos anticorpos salivares do que o grupo que assiste o filme com estímulo de altruísmo, de ajuda, de construir algo comum. É muito curioso como o nosso próprio sistema responde ao estímulo ao qual a gente está sujeito. Como o nosso próprio sistema responde à forma e à qualidade do nosso pensar. Nós somos demais a forma como nós pensamos. A gente pode até, eventualmente, desprezar. Ah, mas eu só pensei nisso, nem cheguei a fazer. Não. O pensamento tem um poder plasmador sobre os nossos veículos, porque é a partir dele que o discernimento e a coerência entre os nossos veículos vai acontecer. A pessoa que pensa uma coisa, fala outra e faz outra, ela vai ficar doente. Porque ela já está doente. Enquanto a pessoa não alinhar o pensamento com a palavra, com a atitude, o caminho é a doença. E esse desalinhamento, num primeiro momento, se não é uma doença física, ela é uma doença de caráter que, num momento de crise e de desafio social, torna a pessoa atemorizada. Porque se eu sou incoerente, num momento de distúrbio, de pressão, de caos, eu não sou capaz de encontrar um caminho. Porque eu entro numa relação com esse caos. E eu me atemorizo também. Então, isso é muito importante de ser considerado. Daí, então, a gente precisa olhar para uma instância das mais tenebrosas dentro da nossa sociedade. Por mais que aparentemente isso é uma construção de entendimento social, essas instâncias elas precisam ser vistas com muito cuidado e com muita atenção. Que instâncias são essas? O senso comum e a opinião pública. A opinião pública e o senso comum, que é a opinião da massa, é a opinião que se chegou de comum acordo, muitas vezes ela é a reprodução de um modelo esgotado que justamente veio a ser solapado pela situação do caos. Se eu estou apoiado naquilo, quando eu passo pelo caos, qual que é a minha atitude?
A atitude é a seguinte fala: não vejo a hora disso passar para eu retomar a minha vida. Essa é a pessoa que está fortemente ancorada no senso comum e na opinião pública. Ela acredita na instituição, na organização social e acha que os momentos de turbulência nada mais são do que dificuldades que passam para ela voltar a ser quem ela era. Esse é o ser vulnerável. Esse é um ser frágil. O ser antifrágil, na medida em que a sociedade é balançada, ele questiona o modelo e percebe na hora, puxa, tem alguma coisa fortemente inconsistente dentro dessa organização social. E essa experiência está me oportunizando a eu mudar isso na minha própria vida. E quando passa eventualmente esse fenômeno, quando passa essa fase de desafio, a pessoa não retorna nunca ao que ela era. Porque o retornar ao que ela era é justamente o maior erro que ela poderia ter cometido. Então, desenvolver a habilidade de oportunizar, de surfar em cima do caos para um lugar novo e desconhecido, é uma chave que, no momento da dificuldade, a gente precisaria portar para não nos amedrontarmos. Porque se eu sei que eu estou indo para um lugar diferente e que pode ser bacana, eu não me preocupo mais com o que passou e nem tenho a expectativa das coisas retornarem ao meu mundo controlado, que é justamente o que está sendo convidado a se transformar quando uma dinâmica caótica surge. Um autor que estudou muito bem isso, ele escreveu um livro, ele chama Erich Fromm, esse autor. Eu gosto muito do Erich Fromm. Ele escreveu um livro que chama O Medo à Liberdade. Em uma das traduções ele chama Escape from Freedom. E os norte-americanos traduziram, olha que curioso, né? Fear from Freedom. Então, é na relação que a pessoa tem com o entendimento da liberdade que, de fato, ela pode ser emancipada dos pequenos sistemas sociais do tipo opinião pública e senso comum. Muitas pessoas têm um medo da possibilidade delas serem livres. Por quê? Porque o ser livre ele é tão emancipado que ele não carece das estruturas sociais, ele não carece de um referencial social, ele não precisa desse apoio. Algumas pessoas, quando elas olham para a sociedade e se imaginam não tendo o apoio da sociedade, não tendo o olhar do vizinho para elas, sendo que o vizinho acha que está tudo bem, a pessoa está tão preocupada com o que acham dela, ou seja, ela é tão refém da opinião pública, que é uma pessoa que tem o medo de ser livre. O que seria ser livre? É se emancipar do próprio olhar daquelas pessoas que estão ao meu lado e que têm expectativas para comigo. Uma das coisas mais terríveis e mais aprisionantes, e o Erich Fromm trata muito bem disso nesse livro, é a necessidade que muitos de nós têm de representar aquilo que o outro espera de nós e abrir mão momentaneamente daquilo que de fato nós somos. Sendo que aquilo que de fato nós somos seria o imprescindível de ser realizado para que a saúde, não só a minha saúde pessoal, como a saúde do meio em que eu estou envolvido, pudesse ser sustentada, pudesse ser promovida. Então, na medida em que eu tenho esse medo, na medida em que eu estou sempre olhando para o olhar do outro, para ver se eu não estou estranho, para ver se eu estou adequado, que é uma coisa que começa precocemente na escola, eu sou mais vulnerável a um momento de crise e entrar em pânico. Porque agora eu não sei mais quais os referenciais, eu não sei o que esperam de mim, eu não sei o que será de mim, então como eu vou continuar representando num palco onde as variáveis foram abaladas? Então tá aí uma lição de casa, né? Ver o que o Erich Fromm quer conosco no meio da liberdade e perceber se nós somos ferramentas de manipulação social na opinião pública, nas pesquisas populacionais. Como uma pesquisa populacional afeta o meu ser, também diz o estado de refém que eu estou em relação à opinião pública. Por quê?
Muitas vezes, uma opinião de uma população de 70% em relação a um determinado assunto determina a minha opinião, porque eu não quero ser minoria. Ou seja, sem eu perceber, eu sou um Maria vai com as outras. Veja, não tem nenhum problema ser Maria vai com as outras, pessoal. Não tem nenhum problema. Pode ser Maria vai com as outras. Mas tem um problema sério se você não sabe que é Maria vai com as outras. Porque se você não sabe, você é um ser manipulado. E sempre que nós somos manipuláveis, o medo ronda o nosso ser, a nossa existência. Medo do quê? Medo de não se encaixar, medo do que o outro vai pensar, medo de não fazer parte do grupinho. Então, quando, mesmo acreditando naqueles 2%, eu abro mão daquilo que eu acredito para fazer parte do grupo. Imagina o efeito disso num processo de escolha de representantes. Imagina o poder disso no momento em que as pessoas fazem pesquisas de opinião pública em relação a diversos assuntos. Veja o status de fragilidade que a gente se encontra. E a BBC de Londres fez um documentário muito interessante sobre isso, de como a opinião pública é facilmente manipulável e manobrável, né? Se chama O Século do Self, BBC de Londres. É um programa muito bacana porque ele vai mostrar paulatina e progressivamente os meandros pelos quais a população é manipulada. Veja, não é só população de gente coitadinha, não. É população de gente que se acha esperto e inteligente. É população de pessoa que tem poder aquisitivo elevado. É população de pessoas que são influenciadores também. Então, toda atenção é pouca. Porque na medida em que eu estou preso nesses mecanismos de fragilidade social, de controle social, eu estou mais sujeito no momento da crise a entrar em pânico. Mas quem é esse pânico, né? Da onde vem o pânico? Vocês sabem, né? O pânico é uma entidade divina, né? É uma manifestação divina, é uma manifestação pessoal, é o estado que eu me encontro quando eu me percebo na proximidade de um ser divino. Quem que é esse ser divino que coloca a pessoa em estado de pânico? Quem é? Vocês já imaginaram que Deus pudesse ter uma relação? Que um Deus pudesse ter uma relação com isso? Como chama esse Deus? Vocês sabem? Está no próprio nome, né? É o Deus Pan, né? É o Deus Pan. E pânico vem daí, vem do Deus Pan. Vem do estado que nós nos encontramos na medida em que a gente percorre um caminho com a possibilidade de termos um encontro pessoal com o Deus Pan. Viu? Quem é o pai do Deus Pan? Só para vocês terem uma ideia, que esse cara é legal, esse cara não é tão ruim assim. Eu sei que tem pata de bode e chifre, mas não é assim. O pata de bode e chifre é um fauno, né? Então a gente não precisa se preocupar. A gente associou o chifre com uma coisa muito pejorativa, né? Mas às vezes o chifre é um sinal de desenvolvimento espiritual, é uma marca cristalizada de um desenvolvimento, uma percepção espiritual de algo que vai além do corpo em direção ao alto. Do que o Pan cuidava? Vocês lembram? Qual era a atribuição do Pan? E quem era o pai do Pan? O Pan é filho de Zeus, né? O cara é filho de Zeus. Qual é a parte que lhe cabia enquanto cuidado do santuário? A própria natureza. O Pan cuida dos momentos primaveris. Ele cuida do florescimento. Ou seja, é uma divindade que está profundamente arraigada e vinculada às forças da natureza. Então, por que pânico? Porque à noite, no caminho entre as florestas, onde eu poderia eventualmente me encontrar com esse Deus, o que é a floresta? O que é a noite? É o momento do caos. Veja, a noite, na mitologia grega, é filha do caos.
Então, a noite, a pandemia, o momento da crise, são momentos que oportunizam o encontro com esse ser que cuida da natureza. Um encontro com as leis fundamentais da natureza, com as forças fundamentais da natureza. Que são forças que, eventualmente, eu não controlo. Daí o problema da pessoa que é muito formatada, focada no controle. Ascendente Virgem, Vênus em Virgem, Virgem forte no tema, tem que controlar. Nó do Sul em Virgem, Jaqueline, você imagina? A pessoa racionaliza tudo, que na hora de entrar em relação com uma experiência caótica, ela está indisponível. Veja, Virgem é um signo maravilhoso, né? Mas desde que ela controle, desde que ela esteja no controle, senão ela fica, Virgem fica aflita, né? E tudo bem, alguém precisa controlar, né? Mas precisa controlar quando não tem controle também, que é uma outra habilidade, que é a disponibilidade de estabelecer uma relação com o caos e com essas divindades. Então, a noite, a floresta, a solidão são as instâncias que nos desafiam nos momentos pandêmicos e podem nos colocar em pânico. Quanto mais eu estiver distante dessa integridade pessoal e disponível a uma vida que é plena, quanto mais eu não negar algo que possa acontecer a mim, quanto mais eu tiver uma intimidade e afinidade com o princípio de transformação e morte, quanto mais eu estiver desapegado, não há pânico. O que há é o encontro com uma divindade de outra natureza que expande o meu redor, que transmuta a minha realidade. Então, o pânico está mostrando, na verdade, uma limitação do meu próprio ser, que é um desespero pela necessidade que eu criei de ter referências, de ter controle, de colocar tudo aquilo à minha volta aos meus pés. De que a vida seja exatamente como eu gostaria que ela fosse. E não como ela está podendo, momentaneamente, se apresentar para mim. Percebe a diferença? Você percebe como a questão do relacionamento, ela fundamenta o processo de pânico? E esse relacionamento, ele não é só um relacionamento com o outro, porque quando eu estou sozinho, quando eu estou no deserto, tem que estar acontecendo um relacionamento. Eu comigo, eu com o transcendente. Esse relacionamento, eu comigo, eu com o transcendente, é que vai margear a possibilidade do relacionamento saudável com o outro quando ele se mostrar para mim. Então, o medo de ficar só, o medo do pânico, o medo do caos, nada mais é do que o medo de encontrar consigo. Então, só as pessoas muito vazias, muito incoerentes e muito desencontradas do seu caminho é que vão se amedrontar ao ponto do pânico. Veja, isso não é um querer mal a essas pessoas e nem uma crítica a elas, mas um olhar possível. A Mayra Aquino, e portanto um filhote de águia altamente desejável, geralmente um aquino sempre tem um escorpião no tema natal que nos inspira, né? E o escorpião é aquele signo que vai à profundidade. Levantou a mão. Por favor, Mayra, me corrija. Será que eu tenho escorpião? Não estou sabendo. Preciso Ah, tem que saber. Vou fazer seu descobrir. tema. Uhum. É, eu estava pensando aqui, Ricardo, que sempre você está sempre falando do tema do pânico de dentro para fora, né? Dessa relação interna com a gente mesmo. Sim. E quando são de situações que são de fora para dentro, né? Situações que eventualmente ocorrem para Uhum. você aprender ou ter que lidar, ou enfim, e que daí também desencadeia essas. Uhum. Uhum. E que a instância do nosso ser que vivencia o pânico é a nossa essência. É uma experiência essencial. Quando essa essência está plena, ela se torna de algum modo intocável. Quando eu falo de experiências caóticas, eu posso até pensar num câncer, num afogamento,
num acidente de carro violento, que a pessoa fica presa nas ferragens, que seja um pânico de uma experiência pessoal, ainda está na interioridade dela. Mas eu posso pensar em experiências como essa da pandemia também, que vem de fora. Eu posso pensar numa experiência de um sequestro de um grupo, ou de uma guerra, ou de um campo de concentração. Mas as pessoas que passaram por essas experiências, e Viktor Frankl é um exemplo disso, ainda assim defende e mostra a possibilidade de, na medida em que eu tenho uma integridade, passar por isso de uma forma sustentável. E a obra de Frankl, ela é o exemplo maior disso, né? Porque ele descreve o beabá, Verdade. né, no livro Em Busca de Sentido, em relação a como a pessoa que está integrada interiormente na sua coerência do viver, ela passa incólume por isso. Veja, não estou dizendo que não está levando chicotada, isso é outra coisa. Não, Porque é algo que. Porque eu estava aqui, enquanto você estava falando, eu estava aqui quase pensando nessa relação. É algo que é algo tão forte que rompe essa conexão com o humano, não é? isso, isso. Por isso que o interesse é o antídoto. Você O vê no interesse é Frank, a alma do outro. porque o Uhum. interesse é quando você quer estabelecer um relacionamento. Uhum. Você vê que Frankl mostrava que quem morria no campo de concentração, quem desistia da vida. Então, a primeira coisa que ele sabia, eles iam para um É. canto e dava todos os cigarros deles. Então, você já sabia que aquele ser queria morrer. E que quem sacrificava, mesmo os matadores, escolhiam as pessoas em estado de fragilidade e que já haviam desistido como os seus reféns, como as suas vítimas. Né? Pelo menos até onde Frankl conduz o nosso olhar, ou pelo menos até onde Frankl esteve. Né? Então você vê que, na medida em que eu tenho interesse em uma vitalidade, as próprias forças diabólicas que querem ceifar a minha vida, elas me respeitam, né? A minha vida se sustenta. Por quê? Porque a minha vitalidade irradia. A vida que quer continuar a ser, ela permanece. Então não é querer desvalorizar as experiências externas como um fator causal, mas eu estou buscando a base do pânico, que é o estado de desenvolvimento que a pessoa tem em termos de habilidade relacional e disponibilidade de morrer no relacionamento, né? Porque muitas pessoas se relacionam esperando que o outro pare de falar para dar sua opinião. A pessoa que se relaciona de fato, enquanto o outro está falando, ela está em estado de mortificação. Para quê? Para que o outro aconteça dentro dela e quando o outro se calar, ela vai renascer a partir do que o outro propôs, um outro ser, um ser que ela era, mais o que esse ser falou. Então se vê uma outra prática, né? Uma outra forma de estar no mundo. Então são pessoas que são imunes ao pânico que não são absolutamente reativas. Então você xinga, espesoteia tudo, a pessoa não vai falar, para aí, o que você está pensando? Não, não é isso. A pessoa não reage. Ela te escuta, fala, puxa. E ela te escuta tão bem que se você foi excessivo, você vai sair de lá com a ideia de que você não foi o agressor. De fato, você foi agredido, porque você foi um estúpido imbecil. Então, quando a pessoa está sã, ela é capaz de levar você ao estado de sanidade rapidamente, mesmo que você seja a doença, né? Você se ressente, você se arrepende. Então, essa integridade, esse estado interior, essa disponibilidade ao relacionamento, esse desapego, são antídotos, né? São antídotos. Uhum. Fala? Não, eu ia dizer que no final é sempre interno, né? Porque se algo do externo te afeta e você absorve aquilo, no final é interno. É Você deu sempre uma aval, experiência interna. Uhum. você permitiu. O pai, a mãe pode gritar com você, mas você autoriza aquilo, você assina aquilo, você aceita aquilo. Né? É dentro que você dá a assinatura. Né? Então, quando a gente consegue reconhecer aquilo que é de fora, puxa, maravilhoso. Tem a história desses mestres, né, espadachins que são desafiados por pessoas extremamente grosseiras. E a pessoa chega, xinga, xinga o espadachim e fica parado, né? Ao ponto de depois os alunos perguntarem para o espadachim: pô, mas o cara veio aqui, te humilhou? Não, não. Quando alguém vem até você e te entrega o presente, se você não aceita, esse presente volta com ele.
Só que muitas vezes a gente não tem essa serenidade, aquele status do nosso ser que fica continuamente falando, puxa, você sabe com quem você está falando? Ele quer gritar a qualquer momento. E quanto mais leão eu tenho no meu tema natal, mais enfático vai ser essa vontade. Porque, afinal de contas, eu tenho o meu sol também, que eu quero cuidar. Então, se alguém me ofender, eu quero reagir. Eu quero mostrar que não é assim. Então, conhecer a nossa estrutura psíquica, conhecer a nossa estrutura astrológica, conhecer a nossa estrutura suprassensível em termos de veículos, é fundamental para evitar acidentes de percurso. Quanto mais eu me conheço, além daquilo que eu vejo no espelho, melhor. Quanto mais eu sou só aquilo que eu olho no espelho, pior. Ricardo, é incrível essa associação com PAN, né? Pânico, PAN, parece tão óbvio, mas tão É. maravilhoso ouvir isso. E quando você falou disso e do controle, eu fiquei pensando assim, então o que que esse Deus PAN espera do ser humano? Uhum. Que se o ser humano espera controlar e a ilusão do controle quando escapa gera o pânico, né? O que Uhum. seria esperado? O que que esse Deus espera desse ser Legal, humano? né? Essa coisa da esperança é uma questão muito humana, sabe? A esperança, a própria expectativa são muito humanos. Os deuses eles são espontâneos. Por isso que às vezes a gente escuta as histórias do panteão grego, do panteão romano, e a gente fica horrorizado com a brutalidade ou a leveza com que aquele deus atua daquela forma, né? Os deuses não têm expectativas, eles são forças que sustentam o princípio dentro do qual a gente é permitido encarnar como um ser separado para experimentar. Expectativa é uma coisa nossa, que acontece enquanto não nos apropriamos da nossa essência. Porque quando a gente se apropria da essência, a gente não precisa mais expectativa, a gente só precisa ser. Então, esse estado pleno do ser é o estado do ser são, do ser saudável, do ser elevado. Ele não se preocupa mais com o que o outro está pensando, ele não se preocupa mais se vai dar certo ou errado. O ser entende que dar errado é o que precisaria ter acontecido. Existe um entendimento onde algo deixa de ser bom ou mal e eu posso deixar de reagir com aquilo que eu não concordo. Eu posso simplesmente observar as forças e, dentro desse sistema de força, me colocar no lugar que me cabe. Né? Veja, Pan está cuidando da natureza. O Pan, ele queria casar com uma fauna que não queria casar com ele, achava ele horrível. Vou casar com um cara que tem casco e chifre? Isso é horrível, você tem cara de bode. Ele correu atrás dela, as deusas da natureza transformaram essa pessoa que ele adorava num caniço. Ele pega esse caniço, que não é mais a pessoa, mas aquilo que a natureza transformou, e sopra. Naquele caniço vira uma flauta, que é a flauta de Pan. Ao ser que ele se apaixona, se transforma em algo que ele redimensiona, não fica inconformado e assopra através dela. Veja, veja, não tem expectativa, não tem inconformidade, ele não vai tirar satisfação. São seres que entendem que as forças se movem e só cabe a eles viver e continuar sustentando algo que diz respeito àquilo que é mais essencial, que é tudo que a gente não faz. É muito comum que a nossa vida saia do caminho em direção à expectativa que o papai e a mamãe têm de mim, que os filhos têm de mim, que o vizinho tem de mim, ou que a pessoa que trabalha comigo tem de mim. O, o grau de aprisionamento que o olhar do outro tem sobre nós é o princípio de afastamento de nós da nossa própria essência. Então, o que o Pan espera de nós? Ele espera cuidar dessas forças da natureza, dessas forças primaveris, para que a natureza possa continuar a ser e para que a gente possa continuar experienciando a natureza. Então, é um ser de sustentação. O pânico não tem nada a ver com ele, tem a ver com a gente. Ele não está atrás da gente para assustar, mas é o nosso entendimento da natureza e das suas forças, e a nossa inconformidade e a nossa expectativa de que algo deveria ser como nós gostaríamos, que faz com que ele se torne sombrio. Um olhar, né? É um olhar, Jaque.
Um olhar. Porque essa coisa, né, da expectativa e da esperança, elas são instâncias que, por mais que uma seja bela, a outra assustadora, nos retiram do presente, né? Então, nessa esperança e nessa expectativa, você deixa de colher ou realizar aquilo que está acontecendo, que é sempre milagroso. Essa saída desse princípio milagroso é a porta de entrada para o adoecimento, né? Então, as experiências diabólicas, né? Sejam elas lucíferas, sejam elas satânicas, nossa, elas testam demais o estado que a gente tem com os nossos limites, né? E, de fato, a gente é abençoado numa dinâmica, num sistema solar, que nós somos muito mais agraciados do que nós somos cobrados, né? Quando a gente observa que dentro de um panteão, né? De um panteão grego, que Zeus, que é esse rei do Olimpo, né? Está em Júpiter, que é o mesmo ser quando ele vem para o grego, e que Júpiter dá 3 voltas ao redor da Terra, enquanto Saturno dá uma, a gente tem que reconhecer que nós somos 3 vezes mais agraciados do que nós somos cobrados. E a gente precisa ser grato por isso. Essa gratidão é a mesma coisa que um glóbulo branco, uma célula de defesa do corpo. Essa gratidão é o que nos coloca em estado de graça. Veja, as pessoas não merecem, a pessoa não recebe a graça porque ela merece. Deus não está preocupado se você merece a graça ou não. A graça foi dada. Você entra em relação com ela se você tiver grato. Se você é ingrato, a graça vai continuar acontecendo à sua volta. Você é um ser abençoado sempre, mas você não percebe a graça. Você é ingrato, você é sem graça e, portanto, você é um desgraçado. Veja, ninguém está xingando. Ninguém está xingando. Se você fala desgraçado, é simplesmente a pessoa que se recusou a receber a graça, porque não percebe. Não desenvolveu órgãos anímicos de percepção consciente de que há uma graça, mesmo quando tudo vai mal, mesmo quando tudo é caótico, porque há sempre uma graça que emancipa, uma graça que impulsiona, uma graça que liberta, né? Precisa ver se a gente está fazendo a nossa parte, afinando o instrumento. Eu interrompi alguém que ia falar, por gentileza. Escutei uma voz. Não? Mas você falou uma coisa, se você me permitir, que essa questão da esperança ou da expectativa, Sim. que no fundo tem um olhar aí para o futuro, né? E que a gente fala que o mal do século é a ansiedade, pânico, ansiedade, esse excesso de futuro estão ligados, né? Então, era... Claro. Claro. Porque, se você pensar bem, veja como a nossa gramática é generosa, né? Existe futuro? Existirá. Existe passado? Existiu. A gente é tão malandro com o passado que existiu, existira, existia. Se existisse, veja, são 4 pretéritos. Olha a malaquice da gente para tentar falar do... Olha como a gente é carente, pessoal. São 4 modos de passado, né? Que loucura. Então, a relação com a existência é presente. Só que nós, enquanto humanos, nós temos uma relação com o tempo muito adoecida. Veja, por sorte, a gente teve a oportunidade de, dentro dessa escola de pensamento, que é a escola antroposófica, de poder olhar para o ser não como um negócio que eu meço. Quando a pessoa descobre que o tempo, que o ser do tempo, não é um negócio que passa, não é um negócio que eu meço, a primeira coisa que ela faz é tirar o relógio do pulso. Opa, esse aqui não é o tempo. Essa é a mineralidade do tempo. O que é o tempo para a antroposofia?
é um ser que determina o espírito de uma época, permite que eu seja dentro dessa época, e que não tem nada a ver com o passado e com o futuro. Ele é um ser. Ele não é um antes e um depois. O antes e o depois é a ilusão humana da relação com o ser do tempo. Veja, Steiner fala claramente que o tempo é filho dos tronos, hierarquia de Leão. O filho dos tronos são os arqueus. Os arqueus são o tempo. Literalmente. Se os arqueus, se os principados arqueus são o tempo, então quer dizer, a nossa existência, que começa junto com esse grupo de seres, lá no período de Saturno, porque quando nós começamos a nossa evolução no período de Saturno, esses mesmos arqueus que são o tempo, eram os humanos. Então esses seres acompanham a nossa evolução, nos dão a falsa impressão de que existe um antes e um depois, sendo que não há um antes e um depois, simplesmente há um ser que nos acolhe para que a gente desenvolva atrito de consciência, são fundamentais para a gente estabelecer uma relação de comunhão. Por que comunhão? Porque eu posso aprender uma coisa lendo um livro, indo na aula de um professor, mas o aprendizado por comunhão é aquele que eu estabeleço com seres que estão além da possibilidade do entendimento humano. Um anjos, um arcanjos, um arqueus. Quando eu me relaciono com esses caras, a qualidade do aprendizado, ela te descola completamente da possibilidade de se amedrontar, porque você mergulha no mistério. Então veja, aí a nossa conversa deixa de ser uma racionalização. Agora você vê, se eu não conheço essa anatomia, da mesma forma que eu conheço a minha anatomia e meus 5 sentidos, se eu não expandir meus 5 sentidos para 12, se eu não expandir o meu mundo para além do mineral, vegetal, animal e humano, eu vou ter pânico. Porque isso é o cúmulo, Jaque. É o cúmulo. Porque isso está sendo falado há muito tempo. Eu vou ter pânico por quê? Porque eu me atrasei. Quem se atrasa no momento humano, onde tanta coisa maravilhosa já foi feito para nos emancipar, e é refém de um status social que está seriamente comprometido, porque ele é parcial, ele é particular, ele é exclusivo, tem que sentir pânico. Esse pânico, muitas vezes, é a força motriz para que a pessoa se transforme. O grande trabalho aí tá, puxa, como eu vou ser grato a quem me mata, né? É o ter para quem nos mata lealdade, não é o que o Camões falava quando ele definiu o amor? A dinâmica do amor tem muito a ver com a disponibilidade que a pessoa tem a se relacionar, não com aquilo que é gostoso, mas as pessoas se acostumaram tanto a acreditar que amor amar é gostar muito, que hoje a pessoa está completamente distante da ideia do amor enquanto sacrifício. Amar não é gostar muito. Quando você fala eu amo muito isso, não é eu gosto muito disso. Senão você está falando uma coisa que não tem sentido. Amor é sacrifício, é ofício sagrado. É cuidar daquilo que muitas vezes é completamente desgostoso. É quase um paradoxo, né? Mas a gente colou amar em gostar. A gente colou desejo em vontade. A pessoa que acha que desejo e vontade são sinônimos, vai ter pânico. Percebe? São conceitos que movem em direções opostas à realidade anímica do ser. Quanto mais enrustido estiver esse ser, quanto mais imobilizado ele estiver na compreensão da própria expressão verbal dele, mais a vida se torna amedrontadora. Porque a vida da pessoa se torna uma impossibilidade de estabelecer uma relação com uma realidade transcendente. A pessoa é um prisioneiro. É possível ser livre sendo um prisioneiro. Tem várias obras maravilhosas que falam disso. Né? O Franco é uma que a gente citou aqui. O Papillon é outra. A Prisão da Liberdade, de Michael Ende, estudante antroposófico alemão, é um outro texto que mostra
qual que é o limite da liberdade e onde que de fato a gente perde. Então a questão do medo, ele tem muito a ver com a nossa dinâmica de liberdade essencial e de emancipação essencial. Enquanto eu não sou um ser emancipado, o medo vai me visitar, ao ponto de situações extremas do pânico. Né? Então, algo que a gente precisaria perguntar continuamente, e na melhor possibilidade, é o que faz sentido para mim. O que faz sentido de fato? E eu busco aquilo que faz sentido? Faz sentido seguir a sugestão do GPS, do Waze, do Google Maps? Faz sentido o currículo escolar? Faz sentido que minorias de milhares de milhões sejam representadas por minorias de 2 ou 3? Faz sentido o síndico? E o cínico? Faz sentido? Quando o cínico fala comigo, como é que é? Eu escuto, eu reajo. E o sindicato? Faz sentido o sindicato? Quando você junta um grupo que não é para compor, mas que é para se contrapor? Faz sentido pensar em utopia? Como fez o Platão na República, o Campanella na Cidade do Sol, o Thomas More na obra Utopia? Faz sentido? Ou eu acho esses caras doidos? Opinião pública, faz sentido? Senso comum, faz sentido? Eu acredito na opinião pública? Ou são preconceitos, que uma maioria entrou em acordo temporário e que de tempos em tempos a opinião pública muda do que é politicamente correto ou incorreto? Veja a fragilidade do sentido e qual é aquele sentido que faz para mim. Quanto menos a vida fizer sentido para mim, de uma forma em que o meu ser busca e defende uma coerência, maior é o risco de eu me encontrar num estado de pânico. Aliás, quanto menos sentido a vida fizer para mim, maior é o risco de, quando menos espero, eu estar com um quadro demencial. Porque o quadro demencial hoje, ele mostra que a gente está tão aferrado ao corpo físico que eu não consigo me descolar quando a vida deixa de fazer sentido. Então eu mergulhei tão violentamente na matéria que o meu eu se retira e alguma coisa continua aqui presa. A pessoa nem parece que está aqui, mas às vezes isso coloca a família em pânico. Quantas pessoas eu não tenho no meu consultório que vêm com a seguinte história: a minha irmã teve Alzheimer, a minha mãe teve Alzheimer, será que eu não vou ter também? Eu estou meio esquecida. Ou seja, o medo é um impulsionador social. Então, quem está sentindo medo é quem está atrasado. Não é por isso que a gente vai querer mal. Mas a questão é que a gente se adiante para não precisar alcançar esse estado de atraso que necessite que o nosso irmão, medo, venha nos impulsionar, venha nos pegar pelas mãos. Faz sentido vocês terem um plano de saúde que vocês só usam quando estão doentes? Faz sentido isso? Um plano que você fala que é o plano de saúde, mas não liga para ver sua alimentação, se você está bem, se a sua família está ok? Nós compramos e autorizamos instituições e produtos, nós colocamos a nossa energia numa necessidade, numa tentativa de assegurar algo que é absolutamente inefável, que não tem garantia nenhuma. Então, até que a gente estabeleça uma relação saudável com esse inapreensível, com esse inefável, com essa falta de controle, o pânico cada vez mais vai nos visitar. Seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista social. Porque ele é um mecanismo de redenção, no fundo. Dentro desse pensamento da doença como caminho, para que esse ser se aproximaria da humanidade? O que ele quer conosco? Será que nós somos simplesmente reféns? O Mullah Nasruddin, da mesma forma que ele encontrou com a morte, ficou sabendo que o medo também é um ser que leva pessoas.
né? A gente não fala morrer de medo? Tem gente que morre de medo. É até estranho, não é? Vocês estão se imaginando morrendo de medo? Porque o ex-marido da minha irmã, ele falava, Rick, ele tinha síndrome do pânico. Então ele falava, olha, se você encontrar com alguém da síndrome do pânico, você só faça uma coisa. Garanta para ele, dê a certeza para ele, mesmo que você não tenha, de que ele não vai morrer. Porque esse é o único medo que quem tem a síndrome do pânico tem. De morrer. A pessoa tem medo de morrer, ou seja, a pessoa quer controlar. Como a pessoa pode ter medo de morrer? É muito interessante isso, né? Cada dia que passa, o dia anterior, de algum modo, morreu, né? Sempre que eu falo isso, eu lembro. Uma vez eu cheguei no meu apartamento, num outro apartamento, e o rapaz que subiu no elevador comigo, oh, boa noite, mais um dia, né? Eu falei, não, menos um dia. Aí ele ficou assim, é mesmo, né? Menos um. Então, essa proximidade desse encontro, de algum modo, se eu estou coerente, deveria o quê? Alimentar a minha alma. Se essa fala me incomoda, eu preciso repensar. Veja, ela pode me incomodar, não tem nenhum problema. Mas eu preciso repensar. Por que ela me incomoda? Né? Porque existe alguma incoerência. Se há coerência, o melhor momento para morrer e para as coisas terminarem é agora. Porque está tudo certo e tudo que precisava ser feito foi feito. Então não há o que temer. Veja que coisa, né? É delicado porque isso pode até parecer uma falação, mas não é uma falação. Se a gente pensar bem e fizer esse exercício diário, o medo solta. Aliás, corre o risco até do próprio medo começar a ter medo da gente. Porque você se torna um agente de transmutação do amedrontar-se. Você, de alguma forma, você está tornando o medo um ser desempregado. Então, o porquê dele ser começa a se tornar supérfluo. Por quê? Por inanição, que é o processo pelo qual as doenças deveriam se retirar. Porque toda doença tem um trabalho fundamental sobre a sociedade. Uma coisa é você fazer com que uma doença se retire combatendo. Outra coisa é você fazer com que a doença se retire compreendendo, convidando para que ela habite o mesmo espaço que você. Veja, esse raciocínio é muito delicado. Daí para a loucura é um passo. Ninguém está sendo louco aqui, não. Né? A questão é, na melhor possibilidade, entender o que está sendo falado. Não é se revoltar, porque eu, né? Para não precisar encarar a mesma situação que o Jó encarou. Depois tem que se desculpar. Pô, eu não sabia que era assim. Caramba, desculpa. Mas aí ficou chato. Ficou chato. Então a gente precisa fazer esse exercício, porque para cada um esse exercício vai chegar na justa medida. Está escrito. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Começa a ficar pesado quando, além daquilo que você carrega, você começa a querer carregar o do outro. Ou o outro começa a colocar mais peso em você do que aquele que lhe cabe. E o sistema e a organização social é expert em fazer isso. E a gente, nas nossas carências e nas nossas reatividades, eventualmente se rende a esses truques, a essas quedas, né? Veja, faz sentido ter seguro de vida? Ou faz sentido ter uma vida segura? Alguém que tem seguro de vida usa o seguro de vida em vida? Né? Seguro de vida às vezes esconde um termo que não tem a ver com a vida propriamente. Né? Faz sentido quando Guimarães Rosa fala assim? Medo? Medo eu não tenho de morte. Medo mesmo eu tenho de ver nascimento. Olha isso. É isso. Isso.
Nascimento é uma coisa terrível. Veja, isso não é ser contra a vida, mas é perceber que algo está no seu momento mais primordial de toda uma caminhada, ou de toda uma possibilidade de caminhada. Isso dá medo para o Guimarães, né? Que é o médico escritor. E o Guimarães sabe o que escreve, né? A pessoa que trata, que faz um tratado de diabologia, como Grandes Sertões Veredas, com a habilidade do Guimarães, ele pode falar qualquer coisa. E os medos que ele diz ter precisam ser tomados na melhor possibilidade pelos nossos ouvidos. Que história é essa de ter medo de nascimento, Guimarães? Pensem nisso e vocês vão ver que realmente o nascimento é uma coisa desafiadora. Imagine quem está nascendo hoje, pessoal. Lembra da infância de vocês. Olha quem está nascendo hoje, o que aconteceu. Olha esses caras. Que loucura, né? São coisas para a gente pensar. E o pensamento da melhor qualidade, ele não acontece aqui, né? A melhor qualidade de pensar é cardíaca, sempre. Porque a qualidade do pensamento cardíaco, ela é sintética. A qualidade do pensamento racional, ela é diabólica. Por isso que no cérebro é o lugar onde há mais fósforo. Fósforo é o nome grego para Lúcifer. Fósforo é o portador da luz. Luz, óforos, portar. Então, o lugar onde tem mais fósforos, mais Lúcifer, é o cérebro. Então, o pensamento tende a ser diabólico, porque ele separa, discerne e afasta. O pensamento cardíaco, ele sintetiza. Veja, do ponto de vista astrológico, Lúcifer, Marte, ele é o capanga do Sol. O Sol é o princípio essencial divino e que se vale do seu capanga, Marte, para realizar uma missão existencial. Então, Marte, Lúcifer, deveria ser um impulso que nós impulsionamos, uma luz que nós acendemos, que nós ajudamos a evoluir, não a partir das emoções negativas que eles fazem a gente sentir. Desejo de baixa vibração, impulso, descontrole emocional. Mas pela melhor possibilidade da expressão do altruísmo. Então, na medida em que eu tenho essa disponibilidade de estabelecer a melhor relação possível com a natureza, com a primavera, ele se torna meu aliado. Ele se torna uma força com a qual eu comungo. E olha a distância que a gente está de uma leitura eventualmente poética para um olhar ao pânico. Nós estamos distantes, mas não podemos nos render. É possível. É possível. Vocês querem fazer algum comentário? Acrescentar alguma coisa? Me ensinar alguma coisa? Mostrar alguma impertinência em alguma colocação que eu fiz? Mostrar que alguma coisa pode ser diferente? Alguém quer provar para mim que é o tempo que passa? Alguém quer discutir comigo que somos nós que estamos passando? Vocês escolhem, a gente pode falar, né? Para mim o tempo está parado. Quem está passando é a gente. O tempo é um irmão querido, né? É isso aí, Misha. Schiller. Ode de Schiller. Nossa, maravilhoso. Muito obrigado, doutor. Uhum. Obrigado você, Misha. Marília, olha, você está olhando para mim assim, mastigando esses negócios, olha, eu estou me sentindo mastigado por você. E eu acho que você está mastigando, por quê? Porque às vezes tem alguma coisa que a gente não quer engolir, então a gente mastiga, fala, meu Deus, o que a Marília mastiga enquanto eu falo e que talvez não esteja fácil de passar, né? O que aconteceu, Marília? O que eu fiz isso aqui? Me ajuda. Tá tudo bem? Sim, tá tudo bem. Era chegar do trabalho e ainda não ter jantado. Ah, tá bom.
Então, aí a gente vai beliscando aqui enquanto as coisas vão acontecendo, e isso também vai sendo mastigado de alguma forma. Ótimo. E é bastante profundo tudo isso, né? É um E convite, né? desafia. Que bom. Alguma coisa? Alguém ficou chateado com alguma coisa que eu falei? Vocês têm que falar, porque eu sou muito preocupado com o que o outro pensa, sabe? A opinião pública e o senso comum, eles mexem demais comigo. E antes de dormir, quando eu faço a minha retrospecção, eu fico pensando, puxa, será que eu falei uma palavra muito densa, né? Será que tem algo que eu posso melhorar? E aí eu vou retomando, eu tento melhorar na retrospecção, para da próxima vez melhorar as palavras, né? Eu só posso dizer muito obrigado, foi muito bom tudo que você falou, Ricardo. Obrigada. Que bom. Que bom. É muito denso, a gente tem que ficar pensando muito antes de poder falar alguma coisa. É muito profundo mesmo, Que bom. mas muito legal. É de coração. E eu fiquei com a pergunta, né, Ricardo, que você colocou, várias perguntas, mas a pergunta sobre se a doença é um caminho, né, a doença como caminho, e se a gente tem a síndrome do pânico como a doença do século, que caminho é esse coletivo, né? Isso. Que caminho coletivo é esse? Que eu, antes de vir aqui, eu responderia, talvez de acelerar, porque nós precisamos acelerar o desenvolvimento, mas diante de tudo que eu ouvi, eu acho que não tem a ver com acelerar, né? Não Tem a acho que ver com tem. se acalmar, tem a ver com se acalmar, né? Não? Eu acho que você tem razão. A aceleração está na gênese do processo. Por isso que eu comecei com a história do medo que o Galeano conta. Se aquele coelho não tivesse se acelerado e a mensagem do besouro tivesse chegado antes, você vê que aquele coelho se acelerou e o preço para ele foi ficar preso na Lua. Porque quando a gente olha para a Lua, esse coelho está deitado lá até hoje, né? Então, ele ficou preso lá para lembrar que a Lua nasce todos os dias, assim como nós nascemos. Então, essa aceleração está na base do amedrontar-se. Porque você sai daquele tempo que é a pulsação cardíaca, que é o ritmo ideal, que é o seu ritmo. O seu ritmo está aqui, está pulsando em você. Né? Então, eu acho que a sua Então, palavra é muito oportuna. então, talvez tenha uma coisa aqui, que é um acelerar coletivamente e se acalmar individualmente. E a gente está fazendo exatamente o oposto. Né? Nessa coisa da síndrome, eu sinto isso com os meus coaches, os meus pacientes, essa aflição individual que não necessariamente leva, né, a um movimento coletivo. Isso. Mas se vocês têm pacientes, toda aflição e todo descompasso com o tempo, convide a pessoa a olhar e sentar ao lado da essência dela, do ser dela, do seu próprio ente. Esse encontro consigo é a possibilidade do resgate desse ritmo, que é o próprio coração da pessoa. O coração é a base do ritmo. O ritmo não está fora. Você vai falar, Silvia? Obrigada. Eu diria que se a união com esse divino só vai acontecer quando todos estivermos juntos, né? Não acontece de uma forma individual, mas é coletiva. A pandemia e tantos outros males da humanidade faz com que nós estejamos irmanados num sentimento que é possível, aí sim, individualmente, fazer o esforço para que o todo se movimente. Dá para entender? Claro. Quer dizer, a gente passa em comunidade, mas o esforço tem que ser individual. Cada um tem que superar, cada um tem que ter a força e confiar, né? Estamos passando todos juntos por um momento semelhante ou igual, né? Cada um vai passar a sua forma, mas à medida que a gente tem essa força interior, esse silêncio que você falou, né? Que é importante, né? Essa fortaleza, você ganha força para superar, você tem saúde, né?
Eu Acho acredito genial. nisso. Genial essa solução de olhar para isso como uma experiência de comunhão, pela qual todos passamos. Então, É. é uma prática experimental. E quando você falou sobre, já que perguntou, né, o que estava falando sobre expectativa e espera, né? E você falou assim, Pan, eles vivem o momento, né? Eles não têm expectativa, né? Eu imagino que seria assim, é como se o nosso destino é nos unirmos conscientemente a essa natureza, porque ela é a nossa essência, né? Eu acredito, né? Então, se você respeita, você vibra, né, junto com essa natureza, você se reenergiza, né? Muito obrigada, amei, Obrigado a viu? você. Que bom. Muito obrigada Obrigado a você. mesmo. Obrigado a você. Eu acho importante que a gente esteja saindo daqui com mais perguntas do que respostas, por favor. É terrível quando a gente sai de um encontro desse com respostas, porque é sinal que o encontro fracassou 100%. Porque um encontro que dá respostas, ele como que enterrasse a pessoa, né? A pessoa sai com respostas, então ela saiu com o bolso cheio e saiu sem a perturbação que é a própria essência da vida. A pergunta está viva, a pergunta é a mulher grávida, né? Pode nascer qualquer coisa, e é isso que é o interessante. A pessoa que está fecundada com a pergunta é um ser que porta todas as respostas. Esse ser é interessante, porque no caos, ou no próximo evento caótico, ela vai poder sacar do seu repertório uma outra possibilidade. A pessoa que tem a resposta e a clareza da resposta, olha que coisa. É um ser que vai entrar em pânico, porque vai descobrir que a chave da resposta não entra em todas as fechaduras. Que terrível. Então, a resposta é um perigo, né? Quanto mais a gente puder ter perguntas sem resposta, melhor. A pergunta é a culminância da sabedoria, porque ela porta todas as respostas. Ela é o bem viver com o caos. Você citou Eric Fromm, né, que fala muito do amor, né? Eu acho que ele é quase um poeta do amor, né? Que outros você poderia citar para que a gente lesse mais sobre isso, que Ele é tão tem, maravilhoso. o Fromm, ele tem 2 livros sobre o amor, né? Acho que ele tem um que chama A Arte de Amar. Isso. Né? Ele tem também um que fala da linguagem esquecida. Ele tem mais um sobre o amor, que eu me esqueço o nome, mas que é onde ele vai dar a solução maravilhosa para a gente dos seres que amam de forma biofílica e dos seres que amam de forma necrofílica, que é interessantíssimo. Né? Nossa, ele tem... Não consigo evocar mais algum. Estou quase indo no quarto do lado pegar para te mostrar todos os meus. Porque realmente... Eu vou pegar, dá licença, só um instantinho, porque vale a pena. Esse escritor é maravilhoso. Nossa. Vera, que presente, meu Deus do céu. Nossa, que descoberta. Quem está falando que eu não vi? Adriana. Ah, Mariucci. Ele é um fofo. Ele é maravilhoso. Amigo de longa data, uma pessoa, um ser especial. Ele tem qualidades, assim, incríveis. Pronto, peguei. Olha, A Arte de Amar, maravilhoso. Ele tem esse aqui que chama Ter ou Ser, maravilhoso. Eu não entendi o nome do autor, Ricardo, por favor. Eric Fromm. Aqui. Eric Fromm. Ih, tá ao contrário lá, olha que loucura. Eric Fromm. Depois Não tá, ele não, vira. para a gente Não, dar certo.
Conviveu com Freud, foi aluno, um cara muito especial. O Dogma de Cristo, A Análise do Homem, maravilhoso. A Arte de Amar, já falei. O Coração do Homem, maravilhoso. O Medo à Liberdade. A Sobrevivência da Humanidade, muito bom. E A Linguagem Esquecida. É um autor, assim, é muita delicadeza para tanta profundidade, sabe? Mas que clareza que ele tem, fácil de ler, fluido e muito genial, né? Vale a pena. É um autor que vale a pena explorar. Qual é o último que você disse, por favor? A Sobrevivência da Humanidade? Não. A Linguagem Esquecida. A Linguagem Esquecida. A Linguagem Esquecida, obrigada. Obrigada. Obrigado a você. Muito obrigada. Ricardo, eu acho que você conseguiu atingir o objetivo que você tinha, porque criou um ambiente cheio de pessoas grávidas, com perguntas, né? E nós estamos impregnados disso. E eu sinto assim, o que você trouxe foi bastante intrigante para mim. Assim. Então, eu fiquei assim com a questão: o que é precaução, o que é medo, né? Nesse sentido, como é que eu lido de eu me precaver para eu manter a minha sobrevivência e qual que é o limite do medo que eu tenho, né? Então, eu fiquei com essas questões que eu queria, assim, só complementar, que eu vou levar para a noite. É genial, né? É genial. Essa questão da precaução é algo que a gente precisa se perguntar muito, né? Por que eu preciso me precaver de algo e não acreditar que a minha coerência e o que eu busco na vida é tão poderoso que aquilo que vier a mim tem um porquê de ter vindo e é com aquilo que eu preciso trabalhar. E quando eu me precavenho muito, eu impossibilito alguns encontros que talvez sejam fundamentais, né? E quando eu sou muito precavido, é como se a minha pele ou os meus veículos se tornassem um pouquinho menos permeáveis a uma qualidade de saber. Porque às vezes a gente entende que a experiência da relação se dá no diálogo, mas quando a gente de fato não está precavido, tem um monte de coisas que acontecem no encontro de natureza não verbal que me abençoam. É sensacional. E no estado precavido, eu corro o risco de, em algum dos meus corpos suprassensíveis, me impermeabilizar a essa impregnação. É uma impregnação. Então, quanto mais a gente puder ser permeável, veja, não é ser tonto nem nada, mas é simplesmente buscar aquilo que faz sentido, ter a sua coerência, viver em segurança e buscar uma verdade, né? Essa atitude já é uma atitude de precaução, porque é uma atitude de um caráter integrado. Essa é a melhor precaução. Essa integridade é uma precaução em si. É a precaução daquela pessoa que pode descer ao reino dos infernos e não ser tocada, porque não há o que temer. Qualquer coisa que aconteça precisaria ter acontecido, sempre no sentido de nos fortalecer e nos integrar na melhor promessa do nosso ser. Essa certeza de que o que vem de fato diz respeito a um princípio espiritual, estando vinculada à nossa forma de ser, é a melhor precaução. Veja, a palavra precaução, ela se dissolve na medida em que você busca o espiritual. Porque o espiritual é comunhão pura. E a precaução é, em algum grau, indisponibilidade à relação. Né? Tudo com bom senso, sem loucura, né?
Assim não cura. Fui exagerado, Rosa? Porque Rosa é mais do que Ricardo, né? A Rosa, Ricardo é um nome morto, Rosa é um nome vivo. Então, é uma ousadia responder para Rosa, né? O Ricardo é o rei, né? Um rei. Então, olha quanta coisa que eu vim para trabalhar, né? Toda essa coisa. Né? Você chegou como rei nessa terra e hoje você está se colocando como um rei para nós aqui. Eu gosto daquele escritor que fala que o rei está nu. Obrigada, Ricardo. Você me trouxe uma boa imagem da relação do que é precaução. Obrigada. Eu que agradeço sua audição generosa. Muito bom. Muito bem. Ricardo, Muito bem. Oi. Com saudades já, né? Esse momento tão agradável, tão profundo, tão sincero, né? Nós vamos nos despedindo, agradecendo ao teu ser, né? Eu tenho escrito até aqui. Você sempre trazendo essa qualidade instigante, né? Você instiga. Só um instantinho que eu vou fechar o microfone aqui, por favor. Pronto. Opa, não estou conseguindo fechar aqui. Fechou. Né? Então, agradecer você sempre instigante, né? Você sempre fecunda, né? Por ser essa pessoa tão coerente e integrativa, você vive a coerência e a integridade. E isso é sua luz, você dissemina isso, né? Você frutifica, trazendo uma integração a todos nós, trazendo calor, trazendo amor, na simplicidade e profundidade com que você traz o ser que é. Então, profunda gratidão, Ricardo, por ter trazido mais uma vez a sua qualidade lumínica aqui para nós e calorosa. Obrigado, Vera, obrigado, queridas e queridos. E fiquem de olho em mim para ver se realmente eu sou coerente, porque é aí que vocês vão me ajudar de fato. É muito fácil falar, pessoal, a questão é a prática. Então, fiquem de olho em mim, o que vocês escutam, quem é, né? Para que o olhar de vocês me abençoe também. Eu que agradeço. Mas você sabe, Ricardo, isso que você falou, né, dessa coerência, é muito interessante. Conforme a gente vai ficando mais velho, eu vejo por mim, agora eu brinco, eu falo, gente, eu não sou mais confiável, porque a gente tem uma capacidade de mudar as coisas. Então, essa coerência também tem a ver com isso, viu, Ricardo? Ela é mutável, mas ela é integrativa. Querido. Deus abençoe. Obrigado. Gratidão. Também. Muito grata mesmo. Muito obrigada, Ricardo. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, Ricardo. Boa noite. Um carinho para todos. Ó, Ricardo, tem mais uma coisa para te falar, quando eu falei da coerência. Você dizia que você não queria fazer palestras online, você lembra disso? Lembro, porque perde o calor, né? Cadê o calor da presença? Mas olha só, que bom que você mudou de ideia, viu? Né? Beijo. Tem o calor das palavras. Obrigada. Obrigado vocês pela Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Muito grata pela presença de vocês, grata pelos nossos alunos que tão firmemente, fortemente aqui estão. Grata por os nossos convidados, os coordenadores, a todos vocês, as colegas. Obrigada. Muito bom vê-las aqui. Muito bom. Tchau, Jade. Tchau. Muito obrigada a todos. Um abraço. Obrigada. Abração. Bom curso para vocês. Obrigada. Bye.